Então, após muitas hesitações, vai-se precisar o objetivo de fazer retornar os judeus em território bíblico. Eu digo algumas hesitações porque chegou a ser contemplada a hipótese da ida dos judeus para terras africanas, mas isso foi logo abandonado e então, com apoio inglês, mediante um acordo com o sultão da Turquia, estabeleceu-se como objetivo a chamada terra bíblica, a partir que é, como se sabe, a terra de onde se iniciou a diáspora dos judeus por todo o mundo. Então, vai ter início, a partir de então, uma série de diferentes vagas, levas de imigrantes judeus para a chamada terra bíblica. Alors, les premiers immigrants sont bien sûr d'abord des militants sionistes qui sont laïcs et non religieux. L'immigration sioniste n'est pas religieuse et il y a une bonne partie de militants qui possèdent une idéologie socialiste. Et ces militants sionistes viennent des pays d'Europe de l'Est, essentiellement la Russie et la Pologne, pays d'Europe de l'Est dans lesquels ils sont victimes de persécutions, de massacres et de pogroms ordonnés par les tsars. Então, os primeiros imigrantes são geralmente militantes, sionistas laicos, então é preciso enfatizar que essas primeiras levas de imigrantes não têm um caráter, quer dizer, essa imigração não tem um caráter religioso, é uma imigração laica, inclusive muitos deles animados por uma ideologia socialista. São provenientes, em sua maior parte, da Europa do Leste, essencialmente da Rússia e da Polônia, onde os judeus são vítimas de perseguições, de massacres e de pogroms, frequentemente ordenados pelo próprio czar. Alors, qu'est-ce que c'est que la Palestine, où ils émigrent? La Palestine, qu'est-ce que c'est? C'est une province de l'Empire ottoman, mais une province qui a un statut très particulier, y compris dans l'imaginaire, parce que cette province est identifiée comme terre sainte. Donc, à la différence des autres provinces de l'Empire ottoman, cette province a quand même une certaine identité et une certaine délimitation, mais une délimitation floue tout de même. Terre sainte, parce que c'est là que se trouvent les lieux saints des trois grandes religions monothéistes, à savoir l'islam, le christianisme et le judaïsme. Então, o que é exatamente a Palestina, essa terra bíblica? Quer dizer, do ponto de vista político, é uma província do Império Otomano, no entanto, tem um estatuto muito particular, porque dentre todas as províncias do Império, é a única identificada como Terra Santa. Diferentemente das outras províncias, isso lhe dá uma certa identidade e uma certa delimitação, embora um tanto fluida. É Terra Santa porque, considerada, chamada de Terra Santa, porque aí estão os lugares santos das três grandes religiões monoteístas, o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Alors, ce statut de Terre Sainte est absolument essentiel et permet de comprendre l'extrême investissement symbolique qui donne leur sens au débat et au conflit d'aujourd'hui. J'en prendrai quelques exemples. Bien sûr, la question de Jérusalem. Jérusalem qui est le lieu du sacrifice d'Abraham, qui est construit autour de l'endroit où Abraham est censé avoir accepté de sacrifier son fils Isaac. La ville d'Hébron, si vous lisez les journaux, vous voyez que les Israéliens ne veulent pas rendre Hébron aux Palestiniens. Or, Hébron, qu'est-ce que c'est? C'est Khalil en arabe, c'est le lieu du tombeau des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et même la Cisjordanie, c'est à la fois l'antique Judée et Samarie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Cisjordanie, c'est le théâtre des événements de l'Ancien Testament
et c'est la référence mythique des diverses mémoires collectives. Quand on se promène en Cisjordanie, on ne cesse de rencontrer des lieux qui sont des lieux qu'on connaît par les récits de la Bible et qui sont des lieux complètement sacrés, très très fortement investis. Et ça, c'est très important pour comprendre que l'intensité passionnelle des conflits. Parce qu'un lieu n'est pas équivalent à un autre. Il y a des lieux extrêmement investis. Bom, então é muito importante compreender esse Estatuto de Terra Santa, porque nesses lugares há um investimento simbólico extraordinário de todas essas religiões. Né? Basta imaginar, basta se lembrar de Jerusalém, que é o lugar do sacrifício de Abraão, em que supostamente Abraão aceitou nesse lugar sacrificar seu filho Isaque. Em torno do lugar do sacrifício se constrói a cidade. Lembrar também da cidade de Hebron, chamada pelos árabes de Hali, que se lê nos jornais que os israelenses não querem de modo algum devolver essa cidade. Ora, é nela que se encontra o túmulo dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Cisjordânia, a Cisjordânia também, que é a região onde se encontram antigas Samaria, mas em português se diz Samaria e Judéia, né? Que são lugares onde estão presentes, enfim, são lugares são regiões, né, que reúnem os lugares relatados constantemente pelo Antigo Testamento. Ali estão referências míticas, profundamente enraizadas no imaginário religioso, são lugares sagrados, neles há um grande investimento simbólico dessas religiões, então é por isso que se entende a partir daí a intensidade passional desse conflito. Em todas essas regiões não há um lugar igual ao outro, todos eles são diferentes, são específicos, encontram-se referências deles nos textos bíblicos e nos textos sagrados. Les sionistes, comme beaucoup d'autres colonisateurs, ne sont pas des colonisateurs tous comme les autres, mais enfin les sionistes pensent naïvement qu'il s'agit de rendre, selon l'expression de l'un d'entre eux, une terre sans peuple à un peuple sans terre. Mais de fait, il y a là un peuple qui vit, ou plutôt, il n'y a pas véritablement un peuple, il y a plutôt comme je vais essayer de le montrer, un enchevêtrement de communautés, un enchevêtrement complexe de communautés. Então, o sionista típico, falando como um colonizador, de certo modo ingenuamente, tinha como grande fórmula, né, do movimento sionista, tinha como grande fórmula a seguinte ideia: dar uma terra sem povo a um povo sem terras, referindo-se a Palestina. Acontece que nessa região havia um povo, há um povo. Aliás, não é propriamente, não se pode dizer que havia propriamente um povo, mas um mosaico de povos, um entrelaçamento de povos. Quer dizer, nesse sentido, um mosaico de povos.